Lucas capítulo 12, a partir do verso 22. Antes da leitura, oremos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua santíssima palavra. Te agradecemos por esses momentos reunidos em teu nome como igreja do Senhor. Te agradecemos pela recepção de novos membros. Te agradecemos pela tua palavra, que é fiel e tem se renovado sobre as nossas vidas como o sol da manhã. Suplicamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo tome conta de nossas mentes e corações, arrebatando toda a nossa atenção, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que sejamos moldados conforme a tua santa palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Então, Lucas capítulo 12, a partir do verso 22, nos diz assim: A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis ansiosos, pois a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações ou a inquietações. Porque os gentios ou os não crentes, de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Vamos juntos? Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, todos nós, em alguma medida, em algum momento, talvez agora, já fomos tomados por ansiedade. A ansiedade é um problema que assola toda a sociedade, e a cristandade não está imune de passar por esse mal. Inclusive, pelo DSM-5, já existe o chamado transtorno de ansiedade. Você pode parar num pronto-socorro por conta dos sintomas agudos de ansiedade. Coração palpitando, respiração acelerada, a mente não sossega, a mente com pensamentos acelerados, diversos pensamentos, e isso causa quase que um colapso no corpo, na sua respiração, na sua circulação, na organização dos seus pensamentos, na expressão de suas ideias. Então a ansiedade é um problema constatado. Trata-se de um sentimento ou apreensão acerca daquilo que está por acontecer, ainda não aconteceu. E de certa forma, a ansiedade pode ser interpretada como uma resposta natural do ser humano a situações de estresse. Há situações que podem causar um desconforto e uma preocupação, há situações que nos tiram da zona de conforto, há situações que ameaçam a nossa paz e o nosso sossego. É normal se sentir preocupado e inquieto em relação a mudanças que acontecem na vida, a desafios a serem enfrentados. E a ansiedade atinge a todos. A ansiedade atinge homens, mulheres, jovens, idosos, ricos, pobres, cultos e letrados, adultos, crianças, até mesmo crianças são tomadas de ansiedade. A indagação é a seguinte: se
Se de fato acreditamos na providência de Deus, por que por vezes nós somos tomados por esse sentimento? Eu costumo dizer que eu vivo a Bíblia antes de dormir. Eu deito e pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguramente. Eu vivo a palavra de Deus. Mas há certas fases da vida que não funciona bem assim. Você se deita e os pensamentos começam. Aí você levanta, vai ver alguma coisa, vai ler um livro, vai comer algo, e alguns acabam engordando nisso daí, né? Comendo demais à noite. Você não consegue ter nenhum momento de repouso noturno por conta da ansiedade que toma conta do seu coração, mesmo sendo crente, mesmo crendo em Deus. Por que nós somos tomados de ansiedade? Nessa noite eu quero falar a respeito dos cuidados bíblicos em relação a esse sentimento, a esse estado de coração. Então são algumas verdades que eu quero extrair à luz desse texto, 3 verdades. A primeira delas é a respeito da improdutividade da ansiedade. A ansiedade não vai levar a lugar algum, é a síntese desse ponto. Versos 25, 26. Aqui Jesus está instruindo sobre a doutrina da providência de Deus. A providência de Deus é um meio pelo qual Deus governa todo o universo, inclusive as nossas vidas. A palavra providência, na sua literalidade, significa ver de antemão, ou ver antes de acontecer. Se você tivesse condições, e nós não temos, de Deus te mostrar todos os dias da sua vida, todas as surpresas, todos os reveses, inclusive a maneira como você vai morrer, como é que você ficaria? Você ficaria mais ansioso ou você ficaria tranquilo? Certamente ficaríamos mais ansiosos. Principalmente quando se aproximasse o dia de partir, né? Falta 24 horas. Acho que eu vou comer ali um balde de sorvete, né? Aproveitar bastante. Comer alguma coisa. Nós não viveríamos bem. Nós viveríamos tomados de uma ansiedade muito grande. Mas o nosso Deus é o Deus da providência. Ele vê de antemão. Ele conhece antes. A providência de Deus, à luz desse texto, está muito além dessa definição de ver de antemão. Não é apenas saber a respeito do futuro, mas é de alguma forma prover para o futuro. Não é apenas saber que vai acontecer, mas Deus vai prover. Deus proverá. Há certas conjecturas em relação a tribulações que, se você pensar hoje, você diz: eu não tenho condições de passar por isso. Talvez não. Mas Deus proverá. Deus vai te dar condições. Isso está imbuído na doutrina da providência. Nenhuma molécula pode ficar fora da soberania de Deus. O plano perfeito dele não falha. E Jesus entendia muito bem as implicações de Deus e da sua providência. O que Jesus quer ressaltar nessa admoestação é a inutilidade desse sentimento. Toda a preocupação do mundo, toda ela, não seria absolutamente capaz de mudar nada, nada em relação à nossa vida. Nem toda a preocupação acumulada do mundo pode dissuadir a Deus de mudar dos seus planos. O resultado mais próximo que conseguimos com a inquietação, com a ansiedade, é uma angústia que vai nos fazer mal. O resultado, principalmente em nossos dias, são alterações na boa saúde. A ansiedade paralisante está associada a uma fé enfraquecida ou muitas vezes inexistente. Chega a ser insensata. Quando foi março de 2020, muitos ficaram aterrorizados com o que a Rede Globo fez e a grande mídia em relação ao coronavírus. Como se nós não fôssemos morrer. Como se nós fôssemos eternos aqui. Como se nós não pudéssemos morrer de qualquer coisa a qualquer momento. Muitos ficaram aterrorizados. Meu Deus, e se eu for entubado? E se eu ficar sem ar? Meus irmãos, não adiantou de nada ter aquela ansiedade.
que deveriam passar desta vida para outra, vitimados da Covid, passaram. Os que tiverem de passar, vão passar. Obviamente que a gente tem que tomar os cuidados, etc, etc, etc. Mas em última instância, quem cuida das nossas vidas é Deus. É o Senhor. É Ele quem nos guarda. Então, a ansiedade paralisante está associada à falta de fé. A pessoa estava com medo de ser entubada e medo de morrer, então ela não queria ir para Cristo. Veja que coisa irracional em termos de fé cristã. Nosso maior desejo é estar com o Senhor. O maior desejo é estar com Ele. E muitos ficaram com medo de morrer. Então, se eu tenho o medo da morte, o receio da morte por uma razão ou outra, é sinal de que a minha fé precisa ser melhor trabalhada. Porque no dia que a morte chegar na minha casa, e ela vai chegar, e ela não avisa, ela vem de forma repentina, o meu chão é tirado. Eu fico enfraquecido, fico abatido, porque eu não considero essa variável. Então, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 1 metro, alguns centímetros à sua vida? Um dos nossos maiores receios é a perda de entes queridos, amigos, pai, mãe, cônjuge, filhos. É até inadmissível para um pai considerar a possibilidade de perder o seu filho, dele morrer. Muitos têm medo da própria morte. Mas nem toda preocupação desse mundo pode acrescentar 1 minuto à nossa vida. 1 minuto. Nem toda preocupação. Então, a ansiedade é inútil. Segundo, Jesus extrai aqui lições da vida selvagem. Versos 24, 27 a 28, Jesus faz algumas declarações que acenam para a realidade, as coisas como elas de fato são. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes, versos 23. Obviamente que a vida é mais do que comida. O corpo é mais do que roupas. E Jesus incentiva aqui a observar a natureza. Já está comprovado que se você está estressado e for para um local verde, com muito pássaro, com muita natureza, automaticamente o seu corpo dá uma desacelerada, você já fica ali. E Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Está estressado, está ansioso, olhe para os passarinhos, olhe para a natureza, olha como funciona essa dinâmica. Observai os corvos, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta, ou sustenta. Eu nunca vi uma ave parar para arar campos ou plantar sementes em sulcos. Nunca vi isso. Deus pura e simplesmente cuida das necessidades das aves, sem que elas precisem plantar, colher, armazenar. Vosso Pai Celestial as sustenta. Muitas aves morrem em desastres naturais, é verdade. Mas quando observamos essas aves, até mesmo na cidade, seja num canteiro, seja nos telhados, nas árvores, extraindo minhocas da terra, consumindo sementes, atacando as frutas. Algo Deus está nos dizendo ali. As aves não estão morrendo de fome. Alguém está provendo para elas. Em Mateus 6:23, Jesus faz uma pergunta retórica, que já traz em si a resposta. Ele diz o seguinte: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Meus irmãos, perguntar algo tão óbvio para as pessoas daquele tempo não causaria nenhuma discussão. Até mesmo os pagãos, aqueles que não acreditavam em Deus, que não serviam a Deus, até os pagãos daquele contexto compreendiam que a vida humana era muito mais valiosa do que pets, do que animais, do que a criação. Hoje, há controvérsias. Há controvérsias. Porque o pet é um ente, né? Há Hoje, há muitos que estão mais preocupados
em preservar ovos de tartaruga, que eu não sei para que serve, sinceramente. O que vai mudar para a gente? Ovos de tartaruga do que embriões humanos. Tem gente mais engajada nessas causas da natureza do que pela vida humana. Há uma inversão de valores. É a sociedade que nós vivemos. Árvores podem valer muito mais do que seres humanos. Arranca uma árvore para você ver o que vai acontecer. Você pode ser preso. Agora, se você atropelar uma pessoa dependendo, aí, de repente, você pode ser preso. Foi algo fatal. Então, Deus não está dizendo aqui para nós desvalorizarmos a natureza em detrimento do homem. O ecossistema tem o seu valor, mas a coroa da criação somos nós. Cristo coloca as coisas no seu devido lugar. Então, está ansioso? Olhe para como Deus está cuidando de tudo. Como Deus está cuidando da terra. Além da inutilidade e lições da vida selvagem, uma última verdade que eu quero extrair aqui. Qual o antídoto apresentado por Jesus para nós vencermos a ansiedade? E ela vai fazer parte da nossa vida sempre. Há poucos dias, semanas atrás, eu estive com meu filho no parque de diversões. Tem 4 anos, autista. Ele ficou encantado com a roda gigante. O autista gosta de coisas rodando. Imagine uma roda gigante. Ele ficou assim um tempão olhando para a roda gigante. Quando eu consegui tirá-lo do parque, ele disse: quando é que nós vamos voltar? Eu falei: olha, nós vamos voltar no outro sábado. Se der tudo certo. E todos os dias da semana ele perguntava: hoje é o dia de ir para o parque? Não, sábado. Tá bom. Outro dia: hoje é o dia de ir para o parque? Não, sábado. Passou a semana ansioso. Até as crianças estão ansiosas. Porque ele queria ver a roda gigante. Não precisamos nos preocupar. E ponto final. É essa a lição que Jesus está ensinando aqui. Nosso Pai sabe daquilo que precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Isso não significa que nós não devemos pedir. Ele ordena que o façamos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus, pelas súplicas, pelas orações, aquilo que está inquietando o vosso coração. Nós não informamos as nossas necessidades a Deus. Orar a Deus dizendo assim: ah, Senhor, tu sabe que eu preciso disso. Você quer convencer a Deus que precisa de algo? Não, Deus sabe que você precisa. Nós oramos para que o nosso coração fique sossegado diante dEle. Para que o nosso coração tenha percepção da presença dEle, da vontade dEle, do cuidado dEle para com as nossas vidas. Nós não oramos para mudar a opinião de Deus, ou para dissuadi-lo, ou para informá-lo como se Ele não soubesse das coisas. Ele sabe de tudo. As preocupações devem nos levar aos pés do Senhor, devem nos impulsionar para a oração. E o verso 31 é o clímax de toda essa passagem. Jesus não diz para esquecermos de todos os nossos problemas. A fé cristã não é cega, não é ignorante. Nós sabemos muito bem o que nos aflige. Jesus não diz para esquecermos de todas as nossas lutas, mas para focarmos as nossas preocupações, pensamentos e sentimentos negativos no reino de seu Pai. Nossa prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Então essa noite eu falei a respeito do cuidado para com a ansiedade. Não falei que ia ser rápido, quando você menos percebesse? Primeiro, a improdutividade não vai levar a nada. Segundo, olhe para a vida selvagem. Amanhã de manhã, olhe para os passarinhos, como eles são articulados no sustento e como Deus está sustentando a cada um deles. E o antídoto contra a ansiedade: não se preocupe. Se você está ansioso, dobre o seu joelho. Ore a Deus. Nós temos diversos testemunhos de crentes e passando por tribulações, por ansiedades muito grandes, eles dobraram seus joelhos. Oraram, oraram, choraram, choraram. E quando eles terminaram de orar,
absolutamente nada mudou. Tudo continuava do mesmo jeito, menos o seu coração, menos a sua mente, a sua disposição para enfrentar a vida. E é disso que nós precisamos. Ansiedade é algo sério. O nível intenso de ansiedade pode interferir na dinâmica pessoal, fazendo com que alguns se sintam paralisados em relação a pequenas atividades diárias, resultando até mesmo em males físicos e relacionais. A ansiedade é considerada pelos profissionais da área da saúde que lidam com essa área como um dos piores e mais perigosos transtornos emocionais. Pode desajustar tudo. A ansiedade atinge todas as idades. As crianças estão mais ansiosas. O reverendo Hernandes contava que certa feita ele estava na igreja e ele viu uma criança e olhou assim: puxa, como você está feliz. Né? Você é uma criança que é abençoada. A criança disse: você não sabe o que eu passo. Você não sabe do que eu passo. Você não sabe das minhas lutas. Não é porque eu sou criança, não. Então as crianças sofrem de ansiedade, os adolescentes estão enfrentando ansiedade, as mudanças no seu próprio corpo, as espinhas, a aceitação do que Deus fez, da obra que Deus fez. Então há problemas sim de ansiedade, preocupações com os nossos adolescentes em relação ao vestibular, as pressões da família, as pressões da própria sociedade. Os jovens também vivem ansiosos, aqueles que não casaram: com quem que eu vou casar? Onde eu vou trabalhar? Os casados também ansiosos, vivendo os problemas das finanças, a hipoteca para pagar, dívida grande, a escola que os filhos irão estudar, a saúde dos filhos, o trabalho, a estabilidade, o namoro dos filhos, medo de perder o emprego, medo de perder a saúde. Os idosos também vivem ansiosos. Eu estou com um grupo Fios de Prata e muitos deles têm medo do câncer. Os homens com a próstata, as mulheres com a questão do câncer de mama. E há esse receio. Então todos, em alguma medida, são tomados de ansiedade sobre o que vai acontecer daqui a uns anos, ou daqui a uns meses, quem sabe, em sua própria vida. E amontoado de dinheiro são gastos em calmantes e em entretenimentos para aliviar o homem do mal da ansiedade. A ansiedade, nas palavras do nosso Cristo, tem a sua causa primária na falta de fé e confiança em Deus. Por isso a palavra de Deus traz a solução para esse mal. Pode acontecer um desajuste agudo e você precisar ser atendido. Mas se porventura algum membro dessa igreja for atendido num pronto-socorro por ansiedade, o médico disser transtorno de ansiedade, procure o seu pastor. Quando você sair da crise, procure o seu pastor. É necessário lidar com essas questões. Meus irmãos, concluindo as nossas palavras essa noite, nós somos chamados a uma confiança plena no Senhor. Nós somos chamados a uma confiança plena no que Cristo fez naquela cruz por nós. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós estamos peregrinando, de passagem por essa vida. A Santa Ceia é um momento em que nós cessamos por um momento, por um instante, a nossa peregrinação e pensamos na promessa que nos aguarda, na promessa de vida futura. Nós já sabemos o que vai acontecer no final. Para que nós estamos andando ansiosos? Nós já sabemos. Deus já nos revelou pela sua palavra. Deus já nos revelou a sua salvação. Então o grande antídoto para vencermos a ansiedade é o envolvimento, o aprofundamento da nossa comunhão com Cristo. Cristo pagou um preço de sangue. Ele morreu numa cruz. Ele morreu a nossa morte.
Ele passou por todo o turbilhão de ansiedade, por assim dizer, naquela cruz, ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Como que isso é possível, na terceira pessoa da Trindade, ser desamparada por Deus o Pai? Ele passou por toda sorte de tribulações que nós estamos passando ou ainda iremos passar. E Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, e Ele nos deu vida. Então a minha palavra essa noite: confiemos no nosso Cristo. E deixemos diante dEle, lancemos diante dEle toda a nossa ansiedade. E Ele vai continuar cuidando de nós, porque Ele já está cuidando. Mas às vezes a ansiedade é tão grande que nós não percebemos. Nós não percebemos o cuidado do Senhor. Século XVII, XVIII, na Inglaterra, Europa, evangelho se expandindo, perseguições de outro segmento cristão, a igreja protestante, muitos servos de Deus presos, com seus filhos pequenos em casa, sem saber se veriam esses filhos novamente. E o que chamava a atenção era a confiança que aqueles homens tinham em Deus. John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, ainda preso, o juiz teve dó, porque ele tinha uma carreira de menino, parecia um nordestino, cheio de filho, escadinha. Ele estava preso, pastor, e o juiz disse: olha, pastor, vai para sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, eles são todos pequenos, crianças de colo. Para de falar desse Jesus, isso vai te causar mais problemas. E Bunyan disse para ele o seguinte: o senhor vai me liberar aqui, eu vou falar de Jesus lá fora. Eu não posso deixar de falar daquilo que vi e ouvi. A minha vida está nas mãos do Senhor. E às vezes por tão menos, irmãos, nós ficamos histéricos. Por tão menos. Uma sociedade muito mimada, uma geração muito mimada, muito casquinha de ovo. Então por muito menos, eu não sei o que nos aguarda no ano que vem. Mas seja lá o que for, se vier perseguição, eu acho que vai ser bom para a igreja. A nossa fé vai ser depurada. E vamos tirar esses mimimis. Cristo nos chamou para caminharmos com Ele. Ele nos deu Ele. Essa é a nossa maior herança, Cristo Jesus. Então que Deus aplique essa palavra aos nossos corações.